Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. Ponto de Vista fala hoje de um assunto que está em evidência no mundo todo. O mercado de carros elétricos. Esse mercado não para de crescer no Espírito Santo. Não é diferente. A frota de carros elétricos em circulação dobrou do ano passado para cá. Isso impacta também a nossa economia. Apenas de uma única montadora chinesa entraram por nossos portos mais de 70% dos veículos elétricos que serão vendidos em todo o Brasil. Os chamados carros da economia limpa trazem também novas oportunidades e desafios, como a necessidade imediata do aumento do número de postos de recarga. Hoje vamos entender melhor todo esse cenário. Ponto de Vista está no ar. Ponto de Vista começa agora e eu já apresento os meus convidados. Raquel Freixo, subsecretária de Estado de Desenvolvimento. Raquel, bem-vinda, boa tarde. Obrigada pelo convite, boa tarde você de casa. Vai ser uma alegria esse nosso bate-papo aqui hoje. Sem dúvida. O Anderson Ribeiro também está aqui, ele é gerente regional da marca de carros elétricos BYD. Obrigado, Anderson. Obrigado, Felipe, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos nessa que tem muito assunto aqui para a gente conversar. Raquel, quero começar contigo. Quero perguntar inicialmente sobre a importação de veículos aqui para o nosso estado, sobretudo dos veículos elétricos. O que isso representa para a nossa economia? Bom, uma pergunta interessante. Isso representa muito emprego gerado. Movimenta muito emprego. É sempre o objetivo final de qualquer política pública, né? A gente movimentar a economia, trazendo emprego e bem-estar para a sociedade. Então, isso é uma representatividade muito importante. Além de todos os tributos, né, os impostos arrecadados, que se fala bastante, é uma cadeia de mão de obra que a gente consegue movimentar muito significativa, desde do pátio, né, na hora de tirar o veículo do navio e levar para onde ele vai ser armazenado, desde da manicure que vai ficar ao redor daquela empresa que vai precisar fazer todo o trabalho envolvendo aqueles funcionários, enfim. Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma mão invisível ali que movimenta diretamente, indiretamente a economia, e isso é muito significativo. Então, sem dúvida nenhuma, é bem expressiva a nossa economia. A gente nota, Raquel, uma ascensão muito grande, né? De um tempo para cá, são os carros da economia limpa, né? Que a gente tem percebido uma procura muito maior, principalmente quando a gente percebe nas ruas a quantidade de concessionárias especializadas, ou seja, se tem oferta é porque tem procura. Isso gira a economia, você começou a explicar, o navio que chega com os carros, é o pátio, é a concessionária que abre, que tem funcionários ali. Já vamos chegar nesse aspecto também, Anderson, mas eu queria que você explicasse para a gente em números. Você consegue passar números para a gente sobre isso, sobre esses veículos, principalmente os elétricos, né, que é o nosso tema de hoje? Só para a gente ter uma ordem de grandeza, vamos falar da parte de impostos, por exemplo, que todo mundo fica curioso, né? O Espírito Santo tem tanto benefício, será que a gente deixa de arrecadar? Só para a gente ter uma noção, nos últimos 2 anos, foi arrecadado só com as importações de veículos elétricos pelo Portos do Espírito Santo. E lembrando, nós somos hoje o principal porta de entrada desses carros elétricos no país. Então, a gente não importa só para o Espírito Santo, nós distribuímos para todo o país. Só em estimativa de impostos arrecadados foi mais de R$1 bilhão diretos. Um bi. Só com esse tipo de produto, com esse nicho de produto, né? Então, sem dúvida, e isso tudo é revertido para a sociedade, claro, né, em serviço público. Então, é um giro muito importante, é um volume muito significativo. Quem passa ali pelo centro de Vitória sempre vai verificar que tem navios. Lembrando que, de novo, é só uma área da economia que tem toda uma outra pungente. Então, sem dúvida nenhuma, é muito representativo. E isso é reflexo, eu diria, Felipe, da mudança de cultura da sociedade, né? Uhum. Hoje, quando a gente vai falar de veículo elétrico, né, está muito relacionado à sustentabilidade. Então, embora a gente esteja mudando a cultura lentamente, né, para ser mais sustentável, mais responsável, né, inclusive do ponto de vista socioeconômico, essa geração nova ela já vem com essa pegada. Então, acho que essa transição ela vai acontecer com muito mais agilidade. E do ponto de vista econômico, a gente está preparado
para seguir nesse avanço da economia, sob esse novo olhar que a gente fala da economia circular, da sustentabilidade. Então, sem dúvida nenhuma, a potência é cada vez mais crescer esse tipo de negócio, né? Principalmente pelo Espírito Santo. Você trouxe aí uma informação, né, de que a gente recebe, o Espírito Santo é a porta de chegada, né, de recebimento de muitos desses veículos. Eu li alguma coisa que só uma importadora, só uma marca, 40% dos carros que são distribuídos para todo o país chegam aqui pelo Espírito Santo. Por que isso acontece? Qual que é a nossa vantagem? Algumas. Ou são vantagens? São vantagens. São vantagens construídas ao longo do tempo, né? Primeiro, sem dúvida nenhuma, a gente é muito bem localizado, né? Logisticamente falando, a gente está próximo dos maiores PIBs do Brasil, né? Nós temos condições marítimas muito satisfatórias. Eu diria que um diferencial muito significativo é a qualidade da nossa mão de obra e do nosso setor logístico e de comércio exterior ao longo das décadas, eu diria. Né? A gente tem se destacado, crescido, sido modelo, né, para o restante do país. É isso. Onde esses carros chegam? Eles chegam, vão para diversos pátios, né, diversos pontos que a gente chama aí de recebimento e armazenamento desses carros. Recentemente teve um que foi inaugurado em Cariacica. É um pátio que já começa com a capacidade para receber pelo menos 45 mil veículos e esse pátio já vem com planos de expansão para dobrar essa capacidade, para chegar a 90 mil veículos. A gente vai assistir agora uma reportagem para entender melhor como é que é o funcionamento desse pátio em Cariacica. O evento contou com muitos empresários de destaque no cenário estadual e nacional, além do governador do Espírito Santo e outras lideranças políticas. A empresa Ser Trading inaugurou um centro automotivo na rodovia do Contorno, em Cariacica, com capacidade para movimentar 30 mil veículos por mês. Localizado em posição estratégica em relação ao Porto de Capuaba e ao Porto de Vitória, o centro automotivo tem uma área de 1.500.000 metros quadrados, um investimento de 48 milhões de reais. Esse ano a gente vai movimentar alguma coisa perto de 90, 100 mil veículos importados, que é bem relevante, e oferecendo todos os serviços adicionais, que não é só armazenagem, mas tropicalização, reparos, carregamento, uma série de aspectos. No último ano, dado o crescimento muito grande do número de veículos que o Estado está importando, que o Brasil está trazendo, a gente decidiu fazer esse centro que é bastante moderno, é um empreendimento de alto nível para esse tipo de atividade logística que tem. Cariacica está se tornando um dos maiores centros logísticos do Espírito Santo, que aqui a logística é a melhor possível, gerando emprego e renda para o nosso povo. Então, hoje é mais um dia de felicidade para a nossa terra, porque esse investimento é muito importante para a nossa cidade. As trades estão nos ajudando, tá certo, nessas conversas, para a gente poder agregar a atividade econômica, não só a atividade da logística de importação e do transporte desses veículos e das áreas como essa aqui, do centro automotivo, que emprega muita gente. Isso tudo é muito importante, isso traz tributo para o nosso estado, traz emprego para o nosso estado. Muito bem, a gente viu aí a grandiosidade desse pátio. Esse foi o evento de lançamento, é um pátio que fica em Cariacica, é o Ser Trading. Isso é um incremento e tanto na economia, né? Um espaço a mais para o recebimento de marcas específicas, mas que estão ali e que vão também para todo o país. Sem dúvida nenhuma. Isso mostra, de novo, a nossa vocação, nosso preparo, porque você precisa ter condições, né? São carros por mais que sejam acessíveis economicamente, são valores significativos, né, quando olham. Então isso mostra a qualidade do nosso sistema logístico hoje frente ao país, sem dúvida nenhuma. O Anderson Ribeiro está aqui ansioso para falar, para passar os números da venda de carro elétrico aqui no nosso estado. O Anderson, ele é gerente regional de uma concessionária de Vitória. De Vitória. Do Espírito Santo, né? Todas do Grupo Águia Branca. Do grupo, né? Do Grupo Águia Branca. A gente vai falar agora com ele para entender como é que está esse mercado. Eu queria que você já me situasse aqui também os nossos amigos que estão em casa. Essa curva, desde o início da operação de vocês até agora, os tempos mais recentes, é uma curva ascendente? É uma vendas, ascendente. É estabilizada? Não, ascendente e promissora, né? Acho que cada dia que passa a gente está vendo recordes de venda da marca. Representa a marca BYD. A gente vem dentro do Grupo Águia Branca, acho que um dos pontos fortes também é a credibilidade do grupo aqui no estado, né? Tem uma relevância muito forte. E a gente vem a tecnologia embarcada, vem o preço acessível, vem o design que é diferenciado. Então tudo isso demonstra realmente uma
uma sofisticação e uma acessibilidade para o cliente, para um novo jeito de condução, né? O que o cliente procura, Ribeiro, quando ele vai à loja? Como você disse, tem um propósito, né? Não é só o carro elétrico, tem um propósito, o motivo daquilo, mas o que eles procuram no veículo geralmente é o quê? Uma praticidade, é uma autonomia, o que se busca mais? Hoje muitos clientes buscam essa autonomia, né? Como que eu faço para gastar menos investindo um valor que de repente ele investiria num carro a combustão, 100% combustão, mas eu gastaria menos, mas tendo um retorno disso também, né? Tem segmentos muito distintos também do mercado hoje, motoristas de aplicativos hoje que investem muito forte com relação ao carro híbrido. Pegar um exemplo do Dolphin Mini, o nosso carro hoje de entrada é um carro hoje de 119.900. É a primeira versão nossa hoje. Então, tem muito motorista de aplicativo hoje que o valor que ele investe no carro para aquisição, a economia de combustível ele está reinvestindo em outras frentes de negócio. Vocês estão com tempo? Ficam mais um tempinho aqui comigo? Com certeza. Posso chamar um intervalo para quem está em casa tomar uma água, tomar um café e continuar assistindo? E voltar, porque tem pergunta bônus aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir da Raquel quais são as políticas públicas de incentivo para atrair cada vez mais esses carros, esses veículos aqui para o nosso estado, porque isso gira a nossa economia, isso ajuda a transformar o Espírito Santo ainda mais nessa economia tão forte que nós temos aqui. E tem também o test drive. Sim, meus amigos, eu fui conhecer um carro elétrico e vou mostrar para vocês ali toda a tecnologia, como é que funciona. É novidade para mim também. Segura que eu já volto. De volta com o Ponto de Vista, nosso assunto hoje, veículos elétricos e como o Espírito Santo é referência no recebimento, no armazenamento desses veículos. A logística ajuda muito, mas as políticas de incentivo também. Raquel Freixo, subsecretária de Desenvolvimento aqui do nosso estado. Raquel, perguntei no bloco anterior quais são as políticas de incentivo para a gente ampliar esse mercado. O que o Espírito Santo tem feito ou prepara para fazer ainda mais? Boa pergunta, Felipe. A gente tem políticas de incentivo tributário. As pessoas acham que é só por isso e definitivamente não é. Inclusive com a reforma tributária, né? É um tema interessante a gente falar em um outro programa. Já estou deixando aqui a isca para eu voltar. A gente tem condições logísticas, nós temos mão de obra e temos muita facilitação no trato entre empresa e poder público. É uma conversa muito republicana e isso dá muita segurança jurídica para o empreendedor, né? Então, se você se instala num lugar em que você consegue trabalhar com segurança, isso é uma conta muito relevante. Quando a gente fala, por exemplo, em manutenção de um carro elétrico, como que se dará isso, né? Como que eu vou formar essa mão de obra? Então, a gente tem um curso novo, por exemplo, no Senac, que ele é um curso específico de manutenção de veículo elétrico, inclusive com doações de veículo elétrico em que o aluno pode operar. Então, veja, a gente abre novas oportunidades. Então, a gente, daqui a pouco, tem novos engenheiros sendo formados para tratar esse tipo de trabalho. Tudo isso impacta diretamente a nossa vida, né? A gente pode ter novas oportunidades, isso é muito importante. Você sabe que isso está ecoando de todas as formas. Eu tenho um colega do mestrado que conversava comigo recentemente e elogiava o Espírito Santo pelas políticas públicas de incentivo e elogiava com detalhes. Eu não sabia nem por que ele tinha essa noção tão forte assim dos detalhes, mas olha, o Espírito Santo, ele senta na mesa, ele recebe o empresário, ele conversa, ele faz com que a coisa aconteça. Isso está ecoando o Brasil afora. É muito bacana, dá um orgulho muito grande a gente falar disso. É o nosso estado, é a nossa terra e a gente quer o melhor para o Espírito Santo sempre. Então, parabéns pelas políticas de desenvolvimento, né, que acontecem não só na Secretaria de Desenvolvimento, mas também em todo o governo do estado, num contexto geral. Mas eu queria perguntar agora para o Anderson, qual que é o desafio para ampliar essa frota de veículos elétricos no Espírito Santo? A gente conversava agora há pouco, né, antes de começar aqui o nosso programa, sobre os pontos de recarga. Seria uma preocupação? Sim, a preocupação sim. Logicamente, a gente vê um movimento muito forte aí das empresas e de postos de gasolina também se transformando em eletropostos para atender essas duas demandas. A combustão não acaba, não é a proposta disso, mas acho que ele anda em conjunto, os carros híbridos e elétricos, eles andam em conjunto, então essa reestruturação e estruturação também
de alguns locais, eu vejo hoje prédios se adequando, vejo hoje casas, condomínios se adequando para isso, empresas também, concessionárias, as nossas concessionárias também se adequando para isso, deixando pontos de recarga para o cliente para você ter uma capilaridade maior, né? É uma preocupação, mas é uma preocupação que já está, já tem uma receita no forninho aí já para resolução, né? Está acontecendo esse movimento, né? Os preços, a gente falou agora há pouco sobre o carro de entrada, 119.900. E pode chegar até? Até 500 mil. Até 500 mil. Isso. O que acontece, assim, há um pensamento para colocar, para tornar isso mais acessível, há uma ideia de que os preços eles possam mudar para o consumidor médio conseguir chegar mais próximo do carro elétrico? Quando eu comparo hoje o nível de sofisticação e tecnologia embarcada, pegar o do nosso carro hoje, do nosso primeiro carro hoje, que é o Dolphin Mini, se eu comparo com carros hoje das marcas nacionais, ele é muito competitivo frente aos nacionais pelo que ele entrega. Então hoje um Dolphin Mini entrega de autonomia 280 km, ele é 100% elétrico. Então se eu comparar com qualquer outro produto hoje no mercado, nesse mesmo segmento, por ser um carro compacto, ele entrega muito mais. 280 km ele consegue rodar com uma carga cheia? Com uma carga cheia. Quanto gasta para encher essa carga? Você tem esse número? Em energia? Então, né? eu tenho um comparativo que eu até me mandaram, um comparativo, em média aí R$16. R$16? Para rodar 200 km, comparei um carro flex com um carro rodando 200 km, R$16 contra 108. 108 para colocar de gasolina. É uma diferença e tanto, hein? Você rodar 200 quilômetros, gastando ali em média 16, vou colocar uma margem aí de 16 a 20 reais de energia para recarregar o carro. Se fosse um carro a combustão, mais de 100 reais de gasolina. Mais de 100 reais de gasolina. Felipe, se eu pudesse... Por favor. Só um complemento quando você fala da questão de redução, eu acredito que a tendência no médio, até no curto prazo, é que esses valores eles reduzam, porque antes você tinha, e tem, né, como a gente falou, a importação ainda muito forte desses carros e continuarão acontecendo, mas a gente começa a ter também um movimento interessante que são essas empresas instalando indústrias no país, né? Perfeito. Então quando ela ela vai continuar importando, mas ela também produz determinados segmentos no país, ela usufrui de toda a parte tributária, mão de obra, né, todo o apoio institucional para a fabricação aqui, e a tendência é que isso repasse para o consumidor. E a gente está escalando agora, né? É um setor que começa a produzir muito mais. Quanto mais você produz, mais você reduz custo de produção. Então, eu acredito que você de casa não precisa ficar muito ansioso, que já a gente vai conseguir acessar esse produto, porque eu acho que vai ser uma consequência da própria dinâmica do mercado, né? Essa redução de preço, tenho certeza disso. E hoje a BYD tem uma montadora, né, em Camaçari, na Bahia. Já tinha outras montadoras dentro do país também, porém já tem uma no estado, vamos trabalhar para isso. Então, isso é bom, isso novidade, é então, é coisa boa. Estamos trabalhando, isso a gente trabalha pode bastante. Acontecer. A gente trabalha isso é sempre, importante, né? Isso é importante. Independente dela, né? Qualquer uma, Sim. a gente trabalha para... Que venha, né, para o Estado também. Eu acho que o Estado tem esse potencial pela logística, pela facilitação, tem esse potencial realmente para trazer, para atrair essas empresas para cá também. Ô, Wanderson, eu preciso de mais detalhes. Eu sou curioso, eu sei que você de casa também, eu necessito de mais detalhes. Manutenção. Qual é o custo de manutenção, com que frequência? É a mesma frequência de um carro a combustão? Hoje você tem para o carro 100% elétrico um período de 20 mil quilômetros ou um ano. Para a primeira manutenção? Para a primeira revisão. E geralmente o carro a combustão é menor. Para um carro híbrido tempo, né? é 12 mil quilômetros ou um ano. Porém, o custo de manutenção ele se torna bem menor, porque você não tem pouca troca de peça, né? Sim. Na verdade, você vai ter lá a manutenção, ela se torna mais competitiva. Então, o freio, pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Então, em média, um plano de manutenção de um carro elétrico, ele parte de R$ 490. Então, um preço extremamente acessível, né? Isso depois de rodar 20 mil quilômetros? Um carro 100% elétrico? Isso aí. Olha só. Então, ir para um carro, assim, com 20 mil, né? Se o cara rodar 20 mil, se ele rodar, é o que eu corri primeiro, ou um ano ou 20 mil. Mas para quem usa o carro e precisa, é maravilhoso, né? Você poder rodar 20 mil e gastar entre R$ 500 e R$ 490, R$ 500 é maravilhoso. Então, e é um carro extremamente tecnológico. Câmeras, telas... Tudo. Seguro, é fascinante, né? E seguro. É fascinante. Então vamos fazer o seguinte, para o pessoal de casa mergulhar nesse universo mais ainda, vamos rodar num carro elétrico? Eu tive essa oportunidade de conhecer, de rodar no carro elétrico e você embarca comigo agora nesse passeio.
Esse é um carro que é elétrico, mas é também a combustão. Ele tem os dois motores. São 230 cavalos, uma autonomia que chega a 1.200 quilômetros, ou seja, com o tanque cheio, dá para sair de Vitória e ir direto para Salvador, por exemplo, sem precisar abastecer. Os detalhes do carro são bem interessantes também. Ele tem câmeras por todos os lados, como essa que fica posicionada aqui. Quando eu digo que o carro tem dois motores, um elétrico e a combustão, ele também pode ser abastecido com gasolina, claro. Aqui é para o abastecimento a gasolina. E do lado de cá é o que eles chamam de plug, que é onde é possível recarregar a energia. Ligar ar-condicionado. Ok, liguei o ar-condicionado. Olha só, o carro é todo tecnológico, tem 7 câmeras que dão essa ideia de 360, então eu tô aqui parado esperando o sinal abrir e olha, ele mostra como é que tá o cantinho aqui, a frente, a traseira e também as laterais. Eu posso chamar o assistente de voz, tanto pela tela quanto pelo controle. Por exemplo, abrir persiana do teto solar. A persiana está aberta. Abrir teto solar. Se por alguma razão você quiser girar a tela, isso está a um clique. Comando e ela fica na vertical. E por ser elétrico, por ter um motor elétrico e ser o motor principal do carro, ele tem uma explosão, um ganho de velocidade muito rápido e ao mesmo tempo uma estabilidade absurda. E aí depois de rodar um pouquinho pelas ruas da cidade e conhecer essa tecnologia do carro elétrico, e nesse caso o híbrido, para parar é muito fácil. Chegou aqui e pronto, já está desligado. Viram só quanta tecnologia? Eu também fiquei impressionado, hein? Além de muito bonito, mas assim, câmeras para todos os lados, uma tela que explica tudo, temperatura, autonomia. Tudo. Que interessante, Ribeiro, muito interessante. Tudo, acho que esse mundo aí dos híbridos, dos elétricos, ele é fascinante, porque realmente você vê o nível de acabamento, você vê a sofisticação, a tecnologia embarcada, a segurança, isso traz um diferencial e para a gente, enquanto representante, é muito orgulho, né? Gostei do passeio. Tenho certeza que você de casa que foi comigo, embarcou nesse passeio, sentiu ali a mesma coisa que eu senti, né? O nível de segurança, o quanto o carro é estável, é bacana de ver isso, né? É bonito e econômico, extremamente econômico, essa economia limpa, né? Eu comentei no início, né? Antes da gente iniciar, acho que a gente está vindo uma semana muito bacana. A BYD recebeu 2 premiações super importantes. Uma do Reclame Aqui, onde você avalia as marcas, né? Com maior relevância em solução, em atendimento, ela ficou em primeiro lugar. E outro de satisfação de cliente. Vocês têm essa preocupação? Importante. Acho que não adianta, se você não colocar o cliente na centralidade do nosso negócio, você é só parede, né? É só parede de carro. Então, acho que o foco no cliente, essa é uma das premissas do Grupo Águia Branca também, de trazer esse foco no cliente, né? E é legal quando você vê essas notícias boas vindo da marca que a gente representa, né? Então, significa que a gente está no caminho certo e um caminho longo, né? Que legal. Anderson Ribeiro, obrigado por ter vindo, parabéns pelo trabalho, vida longa aí, pelo trabalho que vocês fazem com essa economia limpa, cada vez mais gerando economia para as pessoas, para os clientes, né? Com praticidade e segurança. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Raquel, minha amiga, obrigado demais, viu, por ter vindo aqui conversar com a gente, conversar com os nossos amigos do Ponto de Vista. Volte mais vezes. Obrigada, foi uma alegria. Também vou trazer uma boa notícia, né? Por favor. No mês passado, o Espírito Santo ficou entre as 6 melhores políticas públicas do país no programa Gerar, que é um programa de fomento à geração de energia renovável, como a solar, por exemplo. Então mostra também que a gente está no caminho certo.
da sustentabilidade, da geração de emprego, da investimento em tecnologia. Então, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa para acontecer. Fiquem atentos, porque tem muita oportunidade, muita oportunidade. Tendo novas pautas, outros assuntos, por favor, volte mais vezes, o espaço Voltaremos. aqui é nosso. A gente comemora junto quando o Espírito Santo está ali no topo, em primeiro lugar. A gente quer ver o nosso estado sempre despontando. Obrigado demais. Obrigada. E a você de casa. Obrigado. Gente, Meu valeu. muito obrigado. Volte sempre aqui às 14 horas, às 2 em ponto. Estarei aqui te esperando no Ponto de Vista. Tá chegando o Melhor da Tarde. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau, gente. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.